vocês já fazem, né? Mas tem muita gente, mas tem muitas pessoas que passam por essa dificuldade, tá, irmãos? E a gente vai falar um pouquinho sobre 4 coisas que Jesus falou que dão aos cristãos motivos, né, para se comprometer com a escola bíblica dominical, né, com a EBD. Embora a nossa escola bíblica dominical é um pouco diferente, por exemplo, da Assembleia de Deus, porque na Assembleia de Deus, para quem já participou sabe, a gente tinha uma revistinha, e essa revistinha você levava para casa, e você poderia estudar no meio da semana, fazer o seu devocional com essa revistinha, para quando chegar na igreja, você já está por dentro do assunto e também poder até debater assim no sentido favorável, né? Mas a nossa maneira é uma maneira diferente, porém muito eficaz, porque eu vejo essa maneira que a gente tem estudado, que tem edificado. Eu olho, e como que eu sei isso? Pelo crescimento de vocês mesmos, né? Da maneira que vocês iniciaram na igreja, a maneira que vocês já estão hoje, né? Todos pregando, tendo conhecimento, né? Alguns até menino estudando hebraico. Então isso é uma coisa que chique no último, e a gente vê o crescimento de verdade. É legal isso, porque a gente vê o crescimento, não é verdade? Porque Jesus, ele disse, irmãos, crescei na graça e no conhecimento. Então, assim, é claro que a graça é mais importante, claro. Se for para escolher um dos dois, graça, irmão. Mas a gente não pode fazer isso como algo para me escorar e não buscar conhecimento. Eu tenho graça, então não, eu tenho que buscar. Entende? Aí você não acaba deixando aquele espírito de acomodismo, né? Acabar te parando no meio do caminho. Não, Jesus, ele quer que nós crescemos a graça, mas também no conhecimento. É nos dois, né? Mas vamos lá então, irmãos. Eu vou fazer um comentário antes, depois a gente vai começar a abrir a Bíblia. Aí eu vou pedir para vocês me ajudar, tá? 4 coisas que Jesus falou que dão ao cristão motivos, né, para frequentar ou ter zelo ou comprometer-se, né, com a escola bíblica dominical. Eu achei isso aqui muito interessante. Primeiro, aqueles que frequentam só algumas aulas, né, indo apenas quando dá vontade. Tem pessoas assim? Tem pessoas assim, que não tem aquele compromisso com a escola bíblica dominical. Irmãos, culto é muito bom e eu preciso vir? Preciso, claro que sim, né? Mas cada culto, cada cronograma, por exemplo, olhando para a nossa igreja, não vamos para fora, vamos para a nossa igreja. Terça-feira nós temos aqui o culto de leitura. É uma oportunidade para as pessoas que estão fraquinhas na leitura em casa para vir ler aqui na igreja. E a revelação aqui, eu não sei se você já sentiu isso, mas eu sinto que a revelação é maior. Para mim quando eu estou lendo a Bíblia aqui com vocês, eu recebo mais revelação de Deus quando eu estou lendo sozinho na minha casa. Sabe, é coisa interessante. Então, para este culto que as pessoas vêm, ela vai receber, né, um certo tipo de alimento para a vida dela. Na oração, né, aqueles que vêm para a oração vão receber um outro tipo de alimento. No sábado, é um culto mais diferenciado. Nós vamos receber um outro dia. E a escola bíblica dominical é a mesma coisa, né? Agora, quando nós juntamos tudo isso, conseguimos juntar tudo isso de uma forma clara, organizada, também cuidando das suas coisas, né? Só que o tempo, aquilo que você falou, Eduardo, é nós que fazemos. Se nós começarmos a renunciar a algumas coisinhas, a gente consegue fazer o nosso tempo. Eu não posso dar desculpa, né? Porque eu disse para o Eduardo, mas você tem a possibilidade de ler a Bíblia no seu trabalho, porque ele está lendo um livro por dia. Isso é excelente. Você pegar a Bíblia aqui, né, de Jeremias e conseguir ler, ter essa disponibilidade de ler tudo isso, show, maravilha. Aí eu disse para ele, mas nem todo mundo tem a disponibilidade que você tem no seu trabalho. Ele disse, não, pastor, mas se a pessoa administrar certinho, deixar algumas coisas de lado, consegue mesmo, irmão, né? Se a gente consegue se desprender de uma série, a gente consegue se desprender talvez de uma outra coisa que a gente faz para poder buscar a palavra de Deus. Então é possível sim, mas tem pessoas que vêm na igreja quando dá
vontade. Outros, aquilo que a Aline falou, por obrigação. E acho que uma das piores coisas de quem vem na igreja, irmão, é quando vem por obrigação. Eu acho que a pessoa já está no limite dos limites. E para poder sair da igreja é um passinho de nada. Porque Satanás já conseguiu, uma pessoa que está nesse estágio, Satanás já conseguiu esfriar ela, já conseguiu mover as coisas dentro dela para que a ida dela na igreja se tornasse uma obrigação. Só que não podemos deixar os nossos afazeres de lado. Uma vez que a tua família está bem, você sabe, a tua consciência, né, está te dizendo que está tudo certo na tua família, você está honrando lá na tua casa, dando atenção, beleza? O duro é aquela pessoa que vem para a igreja, só quer igreja, já não ama mais esposa, já não quer mais dar atenção para os filhos. Aí não, irmão, porque o Espírito Santo não vai fazer um negócio desse. É aquilo que você pregou ontem, Eduardo. Jesus não ia transformar, né, água num vinho com álcool para trazer prejuízo para as pessoas, porque tudo aquilo que é transformado, há uma transformação, se chama adulteração, não é assim? Exemplo, quando eu vou lá no posto de gasolina e eles querem ganhar mais a gasolina, o que eles colocam na gasolina? Misturam o quê? Misturam mais álcool. É gasolina adulterada. Tudo que é adultério é errado. Entende? Então Jesus ele não ia adulterar algo, entendeu? Porque tudo que é adultério é errado. Então Jesus ele não vai fazer, irmão, Jesus errar. Quando foi que Jesus errou? Nunca errou. Então, ele transforma e coisas saudáveis que edifica, entende? Então assim, voltando para cá, né? Muitas pessoas não vão entender. Nossa, mas que gosto pela igreja? Não é que gosto pela igreja, é que gosto por aquilo que está na igreja, pelo ambiente, pela palavra que flui da nossa vida, pela presença de Deus. E é aí que nós precisamos então, comentei com o Paulo, orar por essas pessoas. Mas eu orando por pessoas assim, né, ela não vai, na verdade, eu não vou dar força na minha oração para ela. Deus falou isso no meu coração ali fora. Mas o Espírito Santo, através da nossa oração, o Espírito Santo vai trabalhar na mente dela, para que haja um arrependimento, para que ela caia em si. Eu preciso, né? Eu preciso, tá? Então a primeira coisa aqui são pessoas que frequentam só algumas aulas, indo apenas quando der vontade. Tá? Segundo, pagou aqui, só um minuto, irmãos. Por causa da preguiça. Aí, Paulo, falamos sobre isso ali agora? Por causa da preguiça, prefere dormir até mais tarde. Irmão, imagine isso. E talvez naquele dia que você teve preguiça, foi um dia que Deus ia dar uma palavra para lá na frente você receber um livramento. Porque, irmãos, Satanás ele está ali. Tem muitas pessoas que falam assim, não, a culpa, nem tudo é Satanás. Tá bom, tem coisa que a gente procura, mas Satanás tem uma grande culpa, irmãos. Satanás ele age de uma forma assim exatamente para você pensar que não é ele que está agindo. Ele tenta fazer do sobrenatural parecer o máximo possível com o natural, para você não perceber que ele está agindo, para você se sentir culpado, para depois ele vir te acusar e colocar toda a carga em cima de você. Mas a nossa culpa é não vigiar. Porque ele está, irmãos. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor todo o momento. E você acha que ele está ao derredor fazendo o quê? Passando a mão na tua cabeça? Eduardo, vai dar tudo certo. Não, cuidado com a minha mostra você aqui, Eduardo. Não pisa ali. Você acha que ele fica assim? Irmão, ele está armando um laço, irmão. Quando nós estamos numa guerra, eu versus Fábio, Play 4, FIFA, ali, um quer ganhar do outro, ou não? Por mais que é uma brincadeira, um quer ganhar do outro, irmão. Se eu for fazer um gol lá em mim, eu vou dar um carrinho nele e vou quebrar ele no videogame, porque eu quero ganhar dele. Não é assim? Satanás, capaz, irmão. Ele vai armar um lacinho pra você ali, não, filho, cuidado, não pisa aí não, acabei de armar agora, tá quentinha essa armadilha aí. Não vai, ele vai fazer de tudo, ele vai te levar, ele vai cercar a sua passagem de outros caminhos para você passar naquele lugar para você cair, para mim cair também. E talvez aquele dia que você perdeu por causa porque o demônio da preguiça, que também existe, né? O espírito da preguiça veio sobre você e você aquele dia não foi para a escola. E se fosse um dia só ainda ia, mas tem pessoas que não vêm mesmo, entende? Não quer conhecimento, não quer buscar.
e acaba perdendo uma lição, talvez até, né, que é livrar e acaba caindo. Aí depois, para se recuperar não é fácil, né? Por isso que Jesus disse, quando os discípulos estavam orando lá, não aguentava vigiar nem uma hora, Jesus voltou, foi lá 3 vezes, né? E pegou eles dormindo, irmãos. A preguiça tomou conta deles ali, o sono, o cansaço tomou conta, né? Então que nós possamos então administrar a nossa vida, até o nosso descanso tem que ser administrado, entende? Até o nosso descanso tem que ser administrado, porque naquele dia não vai ter como dar desculpa para Deus. Eu podia falar aquilo que eu falei para Eduardo, mas você trabalha, não tem como. Lá Deus vai saber, mas é aquele dia que você ficou na Netflix lá, né? Ou aquele dia que você ficou lá jogando, entendeu? No meu trabalho mesmo, é difícil, não é sempre assim. Tem dia que eu tenho um tempinho que eu consigo estar estudando ali no horário do serviço, mas muitas vezes não, trabalho o dia inteiro a fio. Só que você tem um tempinho no horário do teu almoço. Sim. Quando, por exemplo, você está indo no ônibus, tem como você ler a Bíblia, se bem que você não consegue se concentrar tanto, mas dá para você tentar ir lendo ali no celular, vai voltando, você tentar meditar. Quando chegar em casa, ao invés o que eu mudei bastante foi quando eu abri mão de todas as coisas que fortalecia a carne, não que fosse pecado. Eu jogava joguinho no celular, ao invés de eu jogar joguinho no celular hoje, eu leio a Bíblia, eu oro. Às vezes eu ficar assistindo um seriado lá no Netflix, eu vou ver algo que vai edificar o espírito, alimentar minha alma com as partes espiritual. Então a gente consegue arrumar tempo assim. Isso daí é outra desculpinha que o Satanás joga na tua cabeça. E a gente tem acompanhado vocês, não só o Eduardo, né, mas como o Paulo, como o André, que começaram praticamente juntos aqui. E eu sempre soube disso, que você gostava de um videogame e tal. E às vezes o Pedro me perguntava, mas pai, olha só, mas eu sei que os meninos lá jogam Free Fire, por que eu não posso jogar? Eu falei assim, porque eu sou o teu pai, né? E eu nunca falei nada para vocês, a não ser aquilo que nós pregamos aqui. Nunca cheguei de frente batendo, Eduardo, para de jogar, deixa eu jogar videogame, alguma vez já fiz com você? Não, sempre ensinei aqui. Entende? Por mais que eu sabia que isso não era edificante para a vida de vocês, mas a gente orava para que o Espírito Santo tocasse no coração de vocês. E aconteceu. Só que era uma guerra lá em casa, o Pedro, entende? Mas não, porque ele falava os meninos, quem que eram os meninos? É vocês. Entende? Ele não falava o nome direto, né? Entendeu? Mas eu falo assim, filho, eu sou teu pai, você eu não quero que joga, né? Então, e outra, é diferente também, né? Não é uma desculpa para você jogar, mas é diferente também você jogar um Free Fire que uma criança jogar Free Fire, ou um outro jogo, né? Eu não concordo com o jogo violento, mas vocês já são adultos, são homens, vocês sabem, né? E essas coisas, no meu ponto de vista, já não tocam mais em vocês, porque o caráter de vocês já estão formados. Só que se distancia de buscar mais a Deus. Não, e o inimigo é sujo, porque assim, quanto a mim, quanto o Paulo mesmo, nós viemos lá do mundo, antigamente nós jogávamos jogos bem violentos no videogame, bem violentos. E quando eu aceitei Jesus e comecei meu processo de conversão, talvez hoje eu sou convertido, mas aquele período ainda não era. Quando eu estava nesse processo ali para se converter, o que eu fiz? O Espírito Santo tocou em mim e eu joguei fora esses jogos, né? O Paulo também, né? Quebrou, jogou fora. Alguns não jogou, mas parou de jogar, ficou, sabe? Não sei onde que tá mais. Jogamos no lugar, entendendo? Desfizemos desses jogos. E daí começamos a jogar, tipo, um joguinho assim, vou jogar só o futebolzinho. Mas aos poucos foi temporando isso. Mas não porque nesse quesito fazia mal, mas para focar mais nas coisas de Deus. Só que daí quando veio o joguinho de celular, a gente olhou aqui e pensou, isso aqui não faz mal, porque os jogos que a gente jogava antes, era muito feliz aqui, só de celular, joguinho, nada a ver, vamos jogar para ver. E começamos a gostar. Só que daí, aí que está o agir do inimigo. Às vezes ele não vai fazer você pecar, não que talvez seja pecar, mas às vezes ele vai te atrair com uma coisa simples. E tirar o teu tempo. Tira o teu tempo. Daí você começa ali, ficava às vezes 3 horas jogando aquele joguinho. Porque rapaz, pensa comigo, desculpa a expressão, mas se Jesus já deu uma chacoalhada em Marta quando ela estava perdendo tempo cuidando da casa, imagina quando a gente está num joguinho deixando de adorar Ele. Pensa por esse lado. Jesus deu um chacoalhão na Marta. Marta, Maria escolheu a melhor parte. Mas assim, trazendo para minha vida, eu
mesmo eu estando jogando, eu conseguia arrumar tempo ainda para ler a Bíblia, para orar, por isso que eu não me esfriei totalmente. Sim. Só que agora o pior é uma pessoa que já faz pouco isso, e daí começa a ter outra distração. Aí morre espiritualmente, irmãos. Quando você... Não é errado, irmãos, você brincar um pouquinho, jogar um futebolzinho lá, do meu ponto de vista não é errado. Você correr, né? Não é errado. Desde quando você deixa o seu coração o espaço que é prioridade para Deus. Só que hoje, se eu for dar a minha opinião hoje, eu acho errado qualquer joguinho que seja jogo de tiro, pela minha experiência, porque eu vi que fortaleceu a minha carne ali. Qualquer outro jogo assim que faz você, acaba querendo fazer você perder muito tempo. Joguinho assim, tipo você jogar, por exemplo, um joguinho igual o Mario, passar fase, você joga ali e você já parou. Agora jogo tipo RPG, que você começa a melhorar o bonequinho lá. Mexe com o teu sentimento, na verdade. Horas e horas. E isso mexe com o teu sentimento. Ele muda com o teu sentimento. Né? Vem sérios fatores dentro de você ali. Então, por isso que a gente tem que vigiar, tá? Então, assim, irmãos, segundo ponto, né? Por causa daqueles que preferem dormir até mais tarde, tá? Terceiro, tá? Nem ao menos lembra-se de que há escola bíblica dominical. Irmão, tem gente que nem lembra. Piorou ainda. Tem gente que não lembra. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, eu perdi a escola, não deu, não fui, mas lembrou por mesmo, né? E aqueles que nem lembram que tem escola bíblica dominical. Já foi, já passou. Não lembra que tem oração. Eu não estou vendo oração, Paulo, mas eu lembro que tem pelo menos. Né? Não cheguei lá. Mas assim, irmãos, a gente tem que cuidar. Sim, pastor. A gente tem que também entender que nem todo mundo é que nem nós. Tipo, por exemplo, eu louvo a Deus igual, por exemplo, a Dani, minha esposa, né? Porque ela tem me acompanhado quase em tudo, assim. E ela mudou muito. Nós temos lido a Bíblia junto, tem visto as coisas que edificam o espírito, assistido o seriado de Jesus, coisas, né? Que é a parte evangélica. Mas também ela, por exemplo, hoje ela já não veio aqui, porque ela falou assim, estou um pouco cansada. Às vezes a gente tem que compreender também algumas situações assim. Sim. Porque não que ela está fraca, tá vendo, ou alguma coisa, só que às vezes ela não vai estar com a mesma disposição. Tanto é que a mulher, no modo geral, né, ela, igual, por exemplo, a pastora Su, a tua piorou, porque cuida da casa, daí tem os filhos, que por mais que o Senhor cuide dos teus filhos, não vai cuidar igual a Su, porque a mãe, ela não adianta, a mãe, o amor da mãe, é o que mais se aproxima do amor de Deus, né? Então a mulher, às vezes, ela se dedica mais na casa dela, tem mais a fazer, tem mais coisas, então a gente tem que compreender também o lado da mulher. Igual eu até comentei com a Dani, elogiando a pastora Su ontem, porque por mais que ela foi mãe esses dias, né? E ela assim mesma, ela sempre está vindo na casa de Deus, ontem, igual eu estava ali no bazar, ficou quase o dia inteiro, e não é fácil para a pessoa que é mãe, está amamentando direto ali, a Manu, cuidando, o esforço que ela tem de fazer as coisas de Deus, só que a pessoa cansa. Eu entendo que ela devia estar muito cansada ontem à noite. E estava mesmo. Mas vamos lá, meus irmãos. Quarto, só frequenta algumas aulas, mas não estuda as lições, que não é o nosso caso, porque é aquilo que eu falei no começo da revistinha, tá? Mas como você não estuda as lições, mas pode estudar a Bíblia, né? A Bíblia. Pega a Bíblia, estudar, tem o nosso devocional com Deus, né? Porque daí você não está fazendo por obrigação. Isso também inclui na questão da obrigação. Só vou estudar lá na igreja, acaba sendo uma obrigação. Quando você não faz por obrigação, você estuda na tua casa também, você estuda no trabalho. Você pode adaptar também. Quando acabar a aula, a gente já passa. Também. A aula vai ser tal. A pessoa já... Para melhoria, amém, sem problema. A gente já tem o cronograma na vida. Mas tá legal. Desse jeito a gente tem aprendido, entendeu? Mas pode ser também. Quanto a gente puder melhorar, tranquilo, né? Mas eu volto a falar o que eu falei para vocês. Essa maneira de estudar a Bíblia de uma forma sistemática tem ajudado muito. Muito mesmo. E é gostoso isso, né? E eu creio que a gente está no caminho porque a gente vê que Deus está direcionando tudo na nossa vida. Não é verdade? Tá? Sexto, né?
Não, é o quinto agora. Quinto, durante as aulas, se tem algumas dúvidas, não se importa tanto e fica quieto. Isso não acontece aqui, graças a Deus. Né? Então aqui, Fábio, não existe isso. Essa parte, graças a Deus, né? Quem vai na aula um pouco. Deixa, você já teve muitas dúvidas, fala outra. Sexto, tenta compartilhar o que aprendeu no domingo durante a semana, né, com aqueles que não são crentes. Né? Isso também pode acontecer com alguns? Pode. Né? Não com o Eduardo, porque o Eduardo fala na casa dele mais, fala pelos cotovelos, pelo calcanhar, fiquei sabendo disso ontem. Então isso é bom, isso é muito bom. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala, a boca fala o que o coração está cheio. E isso aconteceu porque ele se desprendeu, usando o Eduardo, se desprendeu daquilo que atrapalhava a busca dele, de encher o coração dele, e começou a buscar mais. E automaticamente, conforme ele começou, irmão, olha o que Deus está me falando agora no coração, simples, mas tão edificante. Pega um saco de batata, né? E enche, mas enche. E não para, fica um dia enchendo o saco de batata. O que vai acontecer? Vai furar o saco? Não, vai transbordar. Ah, tá. Vai sair para fora. Então chega um momento que a gente busca, e a gente se enche tanto, isso é muito bom para nós, mas chega um momento que você está buscando, está tão cheio, que vai começar a edificar você e vai começar a transbordar e edificar as pessoas. Porque o saco do coração, se eu posso dizer isso, encheu. E ele está transbordando, irmão. É isso que Deus quer. Que transborde mesmo, entende? Transborde. E a palavra, ela é uma fonte ilimitada. A palavra, ela flui, não é assim? Ela flui, irmão, e ela vai fluindo. Isso é maravilhoso, tá? Você pregou isso na igreja, mas você pregar tudo de volta. Sétimo, usa o conhecimento adquirido para promover o evangelismo. Então eu uso aquilo que eu aprendi aqui para sair lá fora, para promover o evangelismo, né? Para levar a palavra. O Eduardo evangelizando, sorrisão. Aprender aonde? Aqui. Isso não é legal? Daí nós conversando com as pessoas dando risada, o Eduardo uma piada, aquela piada foi pior. Minha piada é boa, o pessoal dá risada da minha piada. Eu falo assim, ó, a rua da igreja é onde as vacas ficam olhando pra cima. Aonde? Aqui tem Buenos Aires. Não, olha. Mas, hein, é estratégia, quebra o gelo, não quebra, Fábio? Quebra o gelo na hora. Porque, irmão, não vamos generalizar, mas a maioria das pessoas olha para crente é carrancudo. Crente nada pode. E quando chega um palhação desse e conta uma piada dessa, já dá, isso aí é meio diferente, entendeu? Muitas pessoas não querem ir para a igreja porque ela não vou festar, não vou poder jogar bolinha, não vou poder jogar um videogame de vez em quando. Irmão, pode sim. Claro que pode, de vez em quando pode. Eu pensava assim antes, isso me jogava na minha cabeça. Quem disse que não pode? Não vou poder fazer mais nada. Pai, muito pelo contrário, né? As crentaiadas saíram daqui que hora ontem? Mais de meia-noite? Na balada, na igreja? Num sentido legal, assim, olhando. Isso é bom, porque isso traz aqui um vínculo, né, com os irmãos. E a igreja tem que ser isso, né? Então, vamos para frente. Fala, Paulo, você está dando risada aí, você quer falar alguma coisa? Eu acho que tem mais coisa mesmo, hein, Renato? Só deixa eu arrumar aqui, irmão, aqui o meu celular. Tem que ficar aumentando a letra aqui, porque eu tô ficando velho. Você também vai chegar lá, irmãozinho. Glória a Deus. Se Jesus não frequentava a escola dominical, por que eu devo frequentar? Algumas pessoas podem pensar assim. Por que Jesus não frequentava a escola dominical? Porque não existia na época. Mas não tinha a escola dominical, mas o que tinha? Não, tinha, mas fora isso que eles frequentavam? Sinagogas. Quem disse que Jesus não frequentava sinagogas? Ele ia, irmão. Ele ia frequentar, entende? Né? Todo sábado ele estava lá, porque era o sábado do dia deles estarem indo. Do dia... Quebrava o pregador.
E falava, hoje se cumpre a profecia em mim, não é assim? E recitava lá Isaías. Curava lá no templo, dia de sábado, que para os judeus não podia fazer nada no sábado, Jesus ia lá, curava. Imagina só. Jesus, ele quebrava o protocolo, irmão. Né? Tem alguns pregadores que falavam assim, hoje eu quebrei tudo. Quem quebrava tudo era Jesus, irmão. E quebrava literalmente. Um dia ele pegou o chicote e saiu quebrando tudo lá, não quebrou? Ele quebrava tudo, porque ele podia fazer. Só que sem contenda, sem ira, sem orgulho, sem soberba, ele fazia na perfeição. Entende? E cumpriu a lei. Quem disse que ele veio para abolir alguma coisa? Ele veio e cumpriu. Só que além de cumprir a lei, ele veio demonstrar algo que eles não tinham, que era o quê? Amor, irmão. Entende? Então Jesus sim frequentava, Jesus tinha responsabilidade, Jesus tinha zelo com as coisas de Deus. E nós temos esse processo, aprendendo a ter cada vez mais zelo com as coisas de Deus. Todos nós estamos nesse processo, para melhorar cada vez mais. Todos nós. Tá? Se você viu o título deste estudo e logo pensou que Jesus frequentava a escola bíblica dominical, mas saiba que isso não é verdade porque não existia. Tá? Ele vivia em um contexto da religião judaica, por isso frequentava as sinagogas. Bom? Ser um aluno assíduo da escola dominical implica em gostar de estudar a Bíblia Sagrada também. Né? Então, tem aqueles que gostam do Pentecoste. Legal, muito bom. Eu gosto de ver aquele mover, aquela coisa. Vejo, muito bom. Glória a Deus, aleluia, língua estranha, legal. Mas mesmo acontecendo isso, eu posso ser enganado, se eu não tiver um discernimento. Agora, a palavra, sem chance. Jamais você vai ser enganado pela palavra. A palavra, muito pelo contrário, ela vem a trazer conhecimento para você não ser enganado. E tem muitas pessoas que gostam de pregar, vivem naquela itinerância, mas nunca vêm para a escola dominical. E uma coisa que eu sempre aprendi na Assembleia de Deus foi isso. Meus pastores sempre, Edmar, você prega, legal, você vai, legal, mas tem que vir para a escola dominical. Tem que ter conhecimento, tem que ter apreço pela palavra de Deus. Aí funciona. Aí o Eduardo é um rapaz, homem de Deus, pregador, né, prega, olha, tem uma palavra eloquente, o fogo desce e opa, ele está na escola bíblica dominical. Então o coração está na palavra. Então o nosso coração tem que estar na palavra. A rocha é a palavra, irmãos. A rocha é Jesus, ou não é? É Jesus. Então meu coração tem que querer aprender a palavra. É isso, tá? Porque se meu coração está na palavra, se a palavra está em mim e eu procuro viver a palavra, é isso que me assegura a minha salvação. E aí está também o negócio lá a palavra, né? É ela que vai libertar isso que a gente está falando. Exatamente. É ela. É verdade. Verdade libertará. Então, no caso, a preguiça, para a pessoa deixar de ter preguiça, tem que ler a palavra. Fazer o esforcinho para ler ali. Romper isso. Para romper isso. Romper isso. Eu estava pregando sobre libertação lá, acho que até já falei, mas vou falar de novo, talvez alguém não ouviu. O primeiro processo de libertação é ouvir Jesus bater na porta, não é assim? Segundo processo de libertação, uma vez que eu ouço ele bater na porta, é abrir a porta para ele entrar. E quando ele entra, ele é o quê? O que Isaías diz? Quando ele veio para Galileia, a região que estava em trevas, ele era o quê? A luz. A luz raiou nessa região, então ele é a luz. Uma vez que Jesus entra no meu coração, um processo simples de libertação, ele é a luz. Uma vez que ele não está no meu coração, eu estou na escuridão espiritual. Estou no pecado. Mas quando a luz entra, ele começa a clarear a casa. E quando eu clareio a casa, eu começo a ver os pontos de sujeira na minha casa. Algumas sujeiras maiores, outras menores. E tem muitas pessoas, Deus mostrava no meu coração, que tem tirado as sujeiras maiores. Tem renunciado. Tem. Só que às vezes não quer tirar o pozinho que ainda resta na casa. Jesus quer limpar a casa. E por causa daquele pozinho, por conta daquela sujeirinha que está ali, Jesus está mostrando aquele pozinho, essa sujeirinha, uma coisinha de nada. A pessoa não quer tirar. Aí o diabo tem legalidade para voltar de novo na casa. Entende? Simplesmente aqui, pequenininho, mas está ali. E Jesus está mostrando. Jesus fala assim, está clareando. Tá sujo aqui ainda, tira, falta isso. Ah, não, Jesus, isso não faz mal, isso não, isso pode, isso.
Entende? E daí? Né? Então Jesus, ele traz isso, ele nos mostra isso. Qual é o próximo passo? Eu aceitar que Jesus está me mostrando, em decidir tirar isso para fora e limpar a casa. Porque uma vez que eu aceitei Jesus como meu Senhor, ele não é mais hóspede. Jesus é hóspede? Não. Se ele é meu Senhor? Ele é o dono. Ele é o dono da casa, irmão. O hóspede é nós. Né? Ele é o dono da casa. Então é ele que fala, ó, melhora aqui, melhora ali. E a gente tem que procurar melhorar, reconhecer e procurar e melhorar. Independente da função que você tem na igreja, irmão. Todos nós precisamos melhorar, aceitar, reconhecer. Né? E lembrar sempre que nós somos o templo hoje. Né? Nós somos o altar de Deus. Né? Antigamente, Deus ele se manifestava através da arca. Onde a arca estivesse, Deus se manifestava no Santos dos Santos. Hoje nós somos o Santos dos Santos. O Espírito Santo quer habitar dentro de cada um de nós. Se a gente lembrar disso, a gente vai cuidar do altar. Exatamente. Ele é o dono. Nós somos a casa. É forte isso, irmãos. É forte isso. Habitar num altar todo sujo, né? Ou até habita. Jesus, eu não vou, no meu ponto de vista, irmãos, ele não vai sair por causa dessa poeirinha. Mas ele vai se sentir incomodado. E a sua vida não vai fluir porque ele está incomodado por causa disso. Fala assim, uma coisa que está ali e você não se arrepende, que está ali, sabe? Tem que ter arrependimento. Você pode voltar a fazer isso depois? Vai acontecer se essa poeirinha voltar depois, mas se arrependa. Ele quer isso da gente, porque a perfeição a gente não vai, a casa limpinha, adornadinha, isso nunca vai acontecer, brilhando, sabe? Não vai acontecer aqui não. Mas se vê ali, vamos tirar para fora. A gente não procura limpar a casa todo dia. Ei, vamos tirar isso para fora. Se a poeirinha voltar de novo, puxa vida, eu fiquei nervoso, a poeirinha voltou, digamos assim. Ô Jesus, me perdoa, eu fiquei nervoso lá, mas limpou. Entende? É isso que Deus quer. Que a gente procura reconhecer os nossos erros, irmãos, e limpar. Independente se vai fazer isso depois ou não, é melhor que não faça. Mas se fazer, se arrepende de novo. E se esforce. É isso que Ele quer. Manter a casa limpa. Entende? Preparar o altar. Né? Preparar o altar. Igual Elias fez. Preparar o altar para Deus se manifestar. Exato. Senão Deus não se manifesta. Porque, irmão, quanto você tem a presença de Deus aqui na igreja? Eu sinto. Todo culto. Às vezes tem uns pezinhos. Né? Tem. Só que a presença de Deus está aqui com a gente. Por isso que Ele revela a palavra, por isso que Ele dá. Ele fala com a gente, irmãos, de uma maneira tremenda. Entende? Por quê? Porque aqui não tem pessoas perfeitas. Mas aqui tem pessoas que aceitaram a palavra de todo e bom agrado e procuram fazer as coisas com verdade. É por isso que Ele está aqui. A partir do momento que a gente sair dessa visão, irmão, Ele sai também. A partir do momento que a gente tem mais... Sabe por que Ele está aqui? Porque nós temos um compromisso com Ele. E Ele, né, a palavra? O que diz lá em João 1? Quem lembra? 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele é o verbo, Ele é a palavra. É Ele. Entende? Então, a partir do momento que nós estamos tendo compromisso com a palavra, nós temos compromisso com Jesus e Ele tem compromisso mais do que nunca com a gente. Amém? Vamos ver aonde eu parei? O Senhor destaca a importância de estudarmos Sua palavra. E isso é o nosso dever como discípulos dele. Por isso quero também, incentivar. Então aqui o leitor está querendo que nós venhamos ser incentivados a estudar a palavra para que a gente saia desse mundo de ignorância, desse mundo de ignorância, para que a gente não venha a ser manipulado. Por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então tem pessoas escolhidas, irmãos, que não estão buscando a palavra. Se possível, então se eu sou escolhido e não estudo a palavra, eu vou ser enganado. Com certeza disso. Mas agora, se eu estudo a palavra, com certeza nada vai me enganar, não. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Isso daí também estão vivendo isso, bem claro isso. Muitos estão sendo enganados já, né? Os falsos profetas, já se cumpriu essas profecias aí, né? E sabe... Apostataram a fé, né? E o mais complicado também, usando isso que o Eduardo falou, além das pessoas serem enganadas, eles acreditam nisso, até mesmo dentro da própria igreja, coisas que muitos, exemplo, pessoas aqui, um exemplo, buscam conhecimento fora, que acaba sendo uma heresia, e infelizmente quer colocar isso dentro da
própria igreja e começa a semear isso. Semear, até mesmo gerando uma contenda. Porque o pastor explica desse jeito, mas olha isso aqui, olha essa visão e tal. Então acaba gerando o quê? Além de se enganar, acaba trazendo uma contenda dentro da igreja. O fermento. E a Bíblia diz que, não sei se eu vou dizer o versículo correto, mas há 6 coisas, não sei, há 6 coisas que desagrada a Deus ou que é pecado. 7 coisas, parece, acho que é em Provérbios lá, né? Mas acho que há 6 coisas que desagrada a Deus e a 7ª o abomina. A pior de todas é a 7ª, que é a contenda mesmo. Que traz contenda entre os irmãos. Opa, imagina isso. Então aquele que bebe escondido lá, desagrada a Deus. Mas não é desagrado, é uma outra palavra que eu não me lembro. Até mesmo aquele que se prostitui, desagrada a Deus não gosta disso. Mas a 7ª é pior do que todas essas, irmã Renata. É o que traz contenda entre os irmãos. E é o que mais tem, Fábio, dentro da igreja. Fofoqueiro, sabe? Mentiroso. É o que mais tem. Sabe? Alguém espiritualmente. Não, alguém não. Várias pessoas. Porque, e olha, e não é o que... E a Bíblia fala, não é o que faz contenda. É o que semeia, irmão. Contenda é uma semente. Uma vez uma pessoa semeia, está plantando, e essa contenda, que é uma semente maligna, ela vai o quê? Germinar, e vai produzir frutos. E o negócio vai ramificando. Então, olha a seriedade que é isso. Então, nós temos que orar para Deus repreender isso no nosso meio. Se existe, com certeza existe, porque a nossa igreja não é perfeita. Orar para Deus colocar isso por terra, irmão. Porque qual é o propósito disso? Tirar o propósito da palavra. Entristecer entristecer você, né? Então, assim, hoje eu vejo, a nossa igreja passou por umas certas dificuldades, passamos, mas nós continuamos em pé, e nós ainda estamos em pé, e eu já estou vendo, para a glória de Deus, se eu posso falar que existe um gráfico, ela já começou a subir de novo, Eduardo, entende? Se existe um gráfico, se pudesse fazer um gráfico na igreja, seria até legal, né? A maneira que ela vai crescer, né? Teve um momento, Fábio, que a igreja estava assim, ó. Né, Renato? Isso aqui quase cheio. De repente ela fez assim. Ficou estabilizada. Aí depois fez assim. E foi bem devagarzinho assim. Aí quando estava quase, fez assim de novo. E agora já fez assim. Está levantando. Né? Então, glória a Deus. Deus está com a gente. A escola dominical surgiu no ano 1780. Tá? Na Inglaterra. Só para a gente ter uma ideia, né? Que ela não veio do nada, que ela não caiu de paraquedas, né? Faz muito tempo. Tá? Como as crianças e jovens da sua época trabalhavam de segunda a sábado sem ter a oportunidade de ir para a escola e aprender a ler e escrever, Heinz criou, não sei se é esse o nome, tá? Uma espécie de escola dominical visando alfabetizar esses meninos e também ensinar a ler a Bíblia, né, dos dias de domingo, que era o único dia em que tinham uma folga. Olha que coisa linda, né? Como que Deus usa as crianças para formar algo grande? Como que Deus usa aparentemente, que não é pequeno, mas de estatura, coisas que pareçam ser pequenas e transformam em projetos grandes. Simplesmente foi uma iniciativa para ensinar, alfabetizar crianças no domingo e se tornou a potência que é a Escola Bíblica Dominical, que não é só a Assembleia de Deus que tem, mas a Batista com certeza tem, a Quadrangular com certeza tem, nós estamos aqui, queira ou não queira, veio daqui, a semente foi aqui, ela teve um lugar, né, de início. Aqui a gente vê uma semente que foi plantada, uma semente boa, e está frutificando até hoje. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente planta. Até a Igreja Católica, ela adotou, né, com a comunhão, com a crisma, eles têm. Imagina só. Aí tem que estar toda semana, tem que estar lá um dia da semana. Exatamente. Para fazer catequese, né? Eu lembro que eu fiz primeira comunhão, crisma. Eu também fiz. Então, olha só, uma semente. Então, o que a gente tem plantado? O que a gente tem plantado? Qual tipo de semente nós estamos plantando? São sementes boas, sabendo, tendo essa responsabilidade de entender que aquilo que eu planto, isso pode durar tanto tempo, né? E um dia sai colher também.
E sem contar isso que outras pessoas colhem também. E o que as pessoas estão colhendo daquilo que eu plantei? Será que o fruto é bom? Ou o fruto está sendo um fruto, a maçã envenenada lá da... Como que é o nome da Branca de Neve, né? Que tipo de fruto que as pessoas estão comendo que eu plantei? Tem coisas que você plantou lá atrás e as pessoas estão comendo hoje, né? Eu também. Então que Deus venha nos ensinar e nos instruir, irmãos, a plantar coisas boas. E para que eu plante coisas boas, o que eu preciso fazer antes de plantar alguma coisa? Preparar a terra. De que maneira que eu preparo a terra? Primeiro ponto, tirar a sujeira que está lá, não é? Tirar aquilo que está lá, preparar a terra. E depois, já vou plantar semente? Vou adubar a terra. Vou adubar a terra, né? E depois que eu adubar a terra? Depois vou esperar um tempo para esse adubo fazer efeito. Eu já não vou, esperar a terra se tornar fértil, não é assim? É assim. Aí depois eu planto. Aí depois eu já vou colher. Mas eu espero crescer, planto lá e deixo crescer. Vou esperar crescer. Vou cuidar daquilo que eu plantei, né? E depois, para cuidar, irmão, plantar é rápido, mas para cuidar é demorado. Então tem que cuidar, regandinho, assim, regandinho, cuidando. Você vai regando sementes. Regando. Aí vai chegar uma hora que ela vai crescer. Entende? Então, assim é a semente que está aqui dentro de nós. Primeiro, preparei a terra, não é verdade? Por isso que a gente não pode jogar as pérolas para os porcos, diz, né? Já jogar de qualquer jeito. Vamos preparar, né? Prepara antes. Transformar esses porcos em ovelha. Usar estratégia ali, no momento certo, como o Espírito Santo fala, lança a semente. Exatamente. Porque senão é tempo perdido. É a mesma coisa que sair pescar, Eduardo, igual aquela palavra que Deus deu, e sair lançando a rede em qualquer lado. Você vai cansar e não vai pegar nada. Agora quando você está cheio de Jesus, filho, o que Deus? Lança aqui. Eu vou lançar porque você está falando, porque eu já lancei 10 vezes e não peguei nada. Lança agora, rapaz. Inventaram o GPS do mar agora, mas Jesus já tinha o GPS. Vocês sabiam que estava o cardume? Lança aqui, ele lançou e pegou. Então a terra, olhando para esse contexto assim, somos nós. É nós que somos a terra. Nós temos que tirar as sujeiras da gente, os paus quebrados que estão ali atrapalhando. Vamos limpar essa casa. Depois que eu limpei essa casa aqui, tirei tudo para a plantação, eu vou como que eu adubo? Vou adubar na palavra, na oração. Acho que a oração vem antes. Oração, eu vou orar, buscar, adubando, preparando. Imagina isso, louvando a Deus. Isso é adubar, não é? Louvando ao Senhor, glória. E daí o quê? Vou deixar a semente entrar. Irmão. Aí a Bíblia fala assim, que quem que rega? É o Espírito Santo rega. A parte de regar, a Bíblia fala assim, que ele dá o crescimento. Ele vai fazer com que a gente cresça, mas com uma condição. Se eu procurar viver o que está aqui. Mais difícil ele faz, né? Mais trabalhoso ele faz. O impossível para nós ele faz. Mas a gente tem que ter compromisso, né? Como que é o nome daquela vitamina que passa nas árvores? É seiva? É seiva, não é? Seiva, acho que sai da árvore. Sai. Mas tem uma coisa assim que eu não sei, mas que Jesus fala, se não me engano, que vós sois as varas e eu sou a videira, né? E nós temos que estar ligados na videira. Vocês têm que estar ligados em mim, parece? Na videira. Para que haja um crescimento, então, é como se fosse isso. A gente precisa estar ligado nele para que haja um crescimento. Estamos falando de coisas espirituais, né? Então, a partir do momento que nós estamos... É a mesma coisa que diz a Bíblia, né? Se eu estou em vós e vós está em mim, irmão, né? Nós precisamos estar assim, estar em Cristo e Ele em nós. Aí as coisas vão fluir na nossa vida.